do Senhor, meu querido amigo, irmão que nos assiste de perto e de longe. Bem-vindos a mais um FamaCast Rede Farol. Eu sou o pastor Matheus e você é o nosso convidado de honra. Meus queridos, estamos aqui comentando acerca da nossa revista Betel Dominical, segundo trimestre de 2026, uma revista que tem já nos enriquecido muito, falando acerca de Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. É uma revista comentada pelo nosso presidente executivo nacional, Bispo Samuel Ferreira, e desta feita nós estaremos falando acerca da lição de número 4, o poder das palavras, pedras que edificam e não ferem. Antes de eu estar apresentando os nossos convidados e comentaristas que estão aqui conosco, nesse episódio, eu queria que você usasse esses 10 segundos que eu vou te dar agora para você se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, se você gostar, compartilhar, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de todos aqueles que assistirem, e deixar o seu comentário. Conta pra gente onde você está nos ouvindo, a gente quer te conhecer, saber quem você é. E sem mais delongas, hoje nós estamos aqui com eles que são conhecidos de todos, né, que já nos acompanham há mais tempo. Sempre que nós estamos juntos é bênção, é aprendizado, muito aprendizado. Você está nos assistindo aí, já pega o caderninho, tá? Estamos aqui hoje com ele, pastor Johnny Cândido, que é teólogo, pastor, pregador aí de multidões, conferencista, professor aqui na nossa Faculdade Assembleiana do Brasil, a FACEB, professor de Teologia Sistemática, e hoje ele nos dá a grata alegria de estar presente conosco, comentando acerca desse tema tão importante. Deixa o seu recado aí para quem nos assiste, pastor. Pastor Matheus, só gratidão estar aqui novamente no FamaCast, Rede Farol. É sempre um prazer participar aqui, né? Rever você que sempre nos inspira também a continuar nesse ministério da educação cristã. E é um programa para isso mesmo. Que Amém. Bom estar aqui. Benção. Também com aquele que já é figurinha carimbada aqui, coordenador aqui na Rede Farol, conteudista, tem servido também aqui na Defama Sede, é um teólogo, um advogado em formação e tem sido bênção também nas nossas vidas. Presbítero Lucas Gustavo, deixa aí seu alô para a galera. Amém. Queridos, paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui e uma lição que nos faz refletir muitas coisas acerca da vida cristã. Neemias, que teve uma expressão gigante na fé, e é muito bom compartilhar isso com vocês. Meu professor, Johnny, professor que hoje... Professor de todos nós. Hoje ele está dando História da Igreja 2, mas é um nato professor de Teologia Sistemática. Ele domina tudo, Matheus. Tudo, não. Se precisar, ele fala. Meu Deus. E Matheus, grande amigo. Obrigado. Bênção de Deus. Meus queridos, então, para a gente começar, queria fazer menção aqui do texto de referência que o bispo deixou para a gente, que está lá em Neemias 4, versos de 1 a 5. Aliás, 1, 2, 4 e 5. Diz o seguinte: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos mortos os montões do pó e as pedras que foram queimadas? Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte os edificadores. Meus queridos, como sempre a gente faz, em amor àqueles que nos acompanham, que muitas vezes eles não estão familiarizados com o texto, né, não estão familiarizados com a história, com a grande história de Israel e com a história de Neemias, que está inserida na grande história de Israel. Em que ponto da história, qual que é o contexto que nós estamos? Só para contextualizar quem está lá em casa, que está seguindo, nós estamos seguindo a linha, né?
Desde que Hanani vem com a notícia, a gente vem Sim. seguindo o fio da meada até chegarmos nesse momento. Como que é o contexto aqui? Bem, a gente está num contexto da reconstrução, né? A reconstrução que acontece depois do cativeiro. A gente sabe que agora a gente está lidando com uma nova classificação étnica, um pouco mais refinada, judeus, né? Que são tribos do sul, sulistas, que incluem simeonitas, judaítas, levitas e benjamitas, né? Como eles são tão unificados, né? Eles formaram a Aliança do Sul, que foi deportada e agora retorna, e eles são classificados com essa terminologia genérica, judeus, né? E aqui a gente está tendo uma reconstrução da cidade, dos muros. Neemias é essa pessoa levantada, governador desse período. A gente tem um debate cronológico que às vezes é interessante, às vezes é um pouco... se ele é tão contemporâneo ou não de Esdras, a gente tem essa impressão. Às vezes a gente tem a impressão de que Esdras era muito mais velho. A gente tenta juntar alguns pontos. O imperador, né, desse período persa, né, a gente também tenta entender quem é exatamente esse imperador, porque o nome dele é um nome título, né? Por exemplo, Faraó, César, Sim. são nomes títulos, né? E aí esse nome Artaxerxes, ele fala sobre um chefe da maioria. Xerxes também é um nome título. Dário também é um nome título, né? Então a gente fica se perguntando um pouco assim, se a gente está falando de Cambises, se Longânimo seria um nome, né? Então alguns biblistas vão desde separar bem certinho essas pessoas, e aí eles criam uma cronologia maior, e aí eles acabam afastando Esdras de Neemias. Esdras é muito mais um reconstrutor do culto, Sim. né? E Neemias é um reconstrutor dessa cidade do pacto. É como se fosse um líder religioso e um líder cívico. Civil, verdade. A gente está tendo essa renovação das esferas aí, né, acontecendo, né? E alguns biblistas também chegam a fazer algumas afirmações um pouco ousadas. Uma que eu vi recentemente de que talvez Esdras e Neemias sejam mais contemporâneos do que imaginamos. O nome de um aparece na genealogia do outro, Neemias aparece lá em Esdras, mas isso também faria que Mordecai aparecesse, faria com que Esther tivesse que ser contemporânea, e teria que fazer algo meio estranho para nós acreditar que Dário, Xerxes e Artaxerxes seriam a mesma pessoa. Então, mas é uma especulação sobre a teologia bíblica, né? A gente é improvável, mas não é impossível. É improvável pelo que a gente imagina. Sim. Tudo isso ao mesmo tempo seria muito pesado. E pelo que já se construiu também de um imaginário, né, cristão, que já é mais perpetuado pela... É mais delongado e mais espaçado, né? A gente costuma ter essa ideia. Curiosamente, é um padrão. Se a gente toma Esther como esse cenário de uma mulher, Esdras um levita e Neemias como um juiz, um regente, é um padrão de tríade que costuma aparecer na Escritura. A lição vai fazer um padrão tipológico dos desafios de Neemias com Davi, com Isaac. Sim. A Bíblia costuma fazer histórias tipológicas, né? Isso é interessante. Né? Por exemplo, hoje, para muitos biblistas, né? Por exemplo, James Jordan, ele acredita que, por exemplo, Samuel, Sansão e a filha de Jefté, que na tradição judaica se chama Seila, seriam contemporâneos. Então você ficaria com Moisés, Arão e Miriam, Samuel, Sansão e Seila. O que também não é possível. Você fica criando essas tríades, né? Então você ficaria com Esther, Esdras, Neemias também. De alguma maneira, esse povo sendo abençoado por 3 pessoas novamente, né? Então é esse momento histórico, né, de reconstrução, a importância de Neemias, né, Lucas? A importância de Neemias para... Não dá para acompanhar. Carinho, desespero que eu falo. Para a nação de Israel.
cronologia bíblica é um assunto empolgante, né? Porque faz a gente criar imaginários também, né? Do que Deus estava fazendo, né? Como que Deus vai renovando o culto, levantando pessoas, né? E Neemias é essa pessoa importante. E eu acho assim, para a expectativa profética do judeu, tem 3 aspectos que são extremamente importantes, né? Que é a cidade de Jerusalém, o templo e uma dinastia davídica, né? Isso é e a gente vê como central, isso, né? como isso vem sendo reconstruído, né? Nesse período, né? Então é realmente fascinante. Então, no caso, eles estavam ali reconstruindo os muros, e vale lembrar também, não sei se a gente chegou a comentar isso, mas para quem nos acompanha, às vezes pode ficar pensando, né? Quando tem só essa visão contemporânea de cidades, nossa, cidade sem muros, eu fui lá pensar, né? O porquê estava reconstruindo os muros, né? Na verdade, muros, na antiguidade, uma cidade murada, falava de uma cidade extremamente bem estruturada, uma cidade que era uma grande cidade, era somente as grandes cidades que tinham muros, era uma cidade que era protegida. Né? Uma cidade com muros derribados falava da ruína, da queda daquela cidade. Interessante. Né? Então, por isso que foi por isso que Neemias ele se entristeceu tanto quando chegou a notícia de que as portas haviam sido queimadas e que os muros haviam sido derribados, fendidos. Então era extremamente importante para o povo judeu, né, fala, de forma bem genérica, para o povo judeu que habitava ali, que a cidade de Jerusalém, que era a cidade a qual o Senhor escolheu atrelar o seu nome, né, onde ele escolheu... Ele se envolve, né? Exatamente, onde ele escolheu, ele decidiu que ali seria feito um templo para ele. Hoje a gente, em cada esquina tem um templo, né? E a gente perdeu um pouco do sentido. Essa noção do que é Deus permitir. Do que eles experimentaram naquele mundo bíblico, né? Exatamente. Os deuses, eles eram todos muito territoriais. Essa questão dos muros, inclusive, ela traz aquela ideia do próprio julgamento divino, né? Quando os israelitas conquistam as cidades prometidas para eles, né? Os muros são todos derrubados. Exato. Né? Então era um sinal da maldade. Jericó, né? não. Deus mesmo menciona que ele estava esperando a medida dos pecados para permitir aquela derrubada toda. Né? Então agora a sensação do judeu é que eles estão sendo punidos também. Né? Que encheu-se a medida dos pecados deles, né? E realmente, né? Mas, enfim, só para o nosso ouvinte ter essa noção do porquê era tão importante que esses muros fossem reconstruídos naquela época, né? Às vezes a gente perde um pouco dessa noção. Mas a nossa lição, ela fala do poder das palavras. A gente vê que eles estavam ali trabalhando na reconstrução, enquanto Sambalate, né, e Tobias, principalmente, eles começam a escarnecer deles, eles começam a zombar deles, eles começam a tentar desanimá-los. A lição ela vai citar Provérbios 18, 21. Vai falar que a vida e a morte estão no poder da língua. Como que isso se manifesta hoje para nós? Né? Como que esse poder da palavra, a gente leva isso para o nosso dia a dia? Será que a gente, às vezes, negligencia esse princípio do poder de que as palavras têm poder? Né? Como que tem sido nosso relacionamento com essa questão? Sim, particularmente até interessante, porque hoje em dia, quando se fala do poder da palavra, tem uma teologia que, inclusive, ela quer adimplir no bojo teológico pentecostal, reformado, que seja, a ideia de que você afirma e você passa a ter. O decreto? No sentido de que, por exemplo, aquilo que você fala, você atrai, num sentido um pouco místico. Totalmente místico. Né? Então, sim, particularmente se você diz o seguinte, eu vou passar a ter um carro. E aí é como se o poder dessa palavra, o simples fato de você falar e de você passar a tentar viver o que você fala, você vai passar a ter.
Mas, na verdade, não é isso que às vezes as escrituras querem dizer. Palavra, eu costumo pensar que aquilo que vem no nosso falar vem do Espírito Santo. Se vem de Deus, é para nós agirmos, é para nós corrermos atrás. Inclusive, tem muito crente aí que lê o Segredo, né? Vocês estão lembrados da época que era moda? Esse livro O Segredo, que fala justamente isso, que a gente precisa ler e jogar pro cosmos, né? Eu tava vendo aqui que tem falar e jogar pro cosmos. Tem a ver com esse nome que o Lucas estava falando, né? Há poder nas suas palavras. Em suas palavras, Dom Gossé. Né? As suas palavras estão carregadas de dinamite. É uma ideia de que, tipo assim, tudo que você fala e você começa a repetidamente falar, você vai passar a ter. Aí entra outras passagens que, inclusive, Jesus diz: vocês não receberão por vãs repetições. Ou seja, não é de tanto falar que vocês receberão. Superstição da fala, né? Já uma superstição no ato da fala. Isso, gera como se fosse um sentimento de que tudo que você fala, você vai passar a ter. E pela quantidade de repetição, mais vai ser enfatizado para Deus que você precisa daquilo. E eu acho que muito daquilo que nós temos que discernir hoje é justamente isso, que Deus, ele sabe o que ele faz, e aquilo que, no meu modo de pensar, aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso falar, na nossa língua, na nossa boca, se vem de Deus, podemos agir, podemos pensar, podemos fazer alguma coisa. Entendi. Assim, a gente tem que realmente desmistificar essa mística que tem, né? Que infelizmente muitas pessoas têm essa visão mesmo, né? De que se eu ficar falando, né? Jogando pro cosmos, né? Declarando. Então, o mundo espiritual, ele tem que se mover em meu favor. É um mundo meio enfeitiçado, se for pensar, né? Exatamente. É uma noção meio mágica. É uma noção meio enfeitiçada. Sim. Você tem... o judaísmo, ele trabalha, desde o Antigo Testamento, a gente sabe que as palavras, nomes, né, elas são bem enculturadas nessa fé. Mas para longe de uma visão supersticiosa e mágica, né, de palavras, né? E assim, de uma maneira que a gente vê muitas vezes algumas pessoas tendo muita expectativa em palavras, né, elas confundem isso com algo que elas veem na Escritura, né? Elas veem os patriarcas dando ênfase em palavras, em nomes, né? Em nomear coisas, falar de coisas. Né? É igual, por exemplo, John, mas toda heresia é biblicamente fundamentada nesse entre aspas, né? Por exemplo, eu pego um exemplo disso. Se você tem um filho e você coloca o nome de Emanuel, Deus conosco, Deus conosco, né? Isso. E aí o seu Emanuel daqui um dia tá lá tomando o celular de alguém. Então, às vezes o nome que você coloca não tem nada a ver. Gera isso, né? Isso. O código, ele tem a ver com a expectativa no universo voltar? O segredo? O segredo. O que o universo, tudo que você entrega, o universo devolve para você. Teve uma época aí que ele, inclusive, ele é meio na mesma linha da cabana, assim, sabe? Ele tem alguns disfarces de cristianismo, então ele chegou a entrar na igreja, né? Compaixão, de coisas assim. Exato, ele tem algumas coisas assim, então ele começou a rodar dentro de algum... Na época, eu tinha muito contato com muitos amigos que eles frequentam uma igreja que ela é neopentecostal e virou febre. É os Sete Segredos, não é? Que chama? Não, chama O Segredo. O Segredo? É best-seller, tem um livro e tem um filme também. Né? E eles falam isso, você tem que... E assim, e muitas vezes a gente tem que tomar cuidado porque, como a gente falou, né, toda heresia ela tem... Um dos livros mais vendidos do Paulo Coelho era sobre isso, O Alquimista. Né? Um rapaz que ele começa... tudo que ele começa a desejar, o universo começa a corresponder a ele. Né? Então, isso aí vai meio que se tornar algo cultural para as pessoas, né? A atração, né? Eu estou me sentindo ruim, então eu vou receber coisas ruins. Eu estou me sentindo bem, eu vou receber coisas boas. Exato. E eles se apoiam, né, naquela fala de Cristo, né, quando ele está ali, se eu não me engano, é em João, né, orientando os discípulos, ele fala tudo que pedires ao Pai em meu nome. Né? Sim. Isso, mesmo uma fala dessa carregada de fé, né? Exato. Espiritualidade, ela pode ser bem
Aham. distorcida, supersticiosa Sim. até, né? E assim, o que a gente tem que... É lógico que a gente sempre tem que analisar o contexto, né? Jesus, ele não falou isso para qualquer tipo de oração, até porque o próprio Tiago diz, né? Vocês Sim. pedem e não recebem porque pedem mal, Verdade. né? Mas existe algo que a gente precisa saber diferenciar, que não tem nada de místico, né? Mas, por exemplo, existe na neurociência algo de que se você tem pensamentos muito negativos, fala pessimista, você vai reforçando caminhos neurais de pessimismo, de negativismo, Isso. né? Então, e isso não tem nada místico, gente. Não tem Sim, nada. isso aí já é uma pesquisa do assunto em si, exato. da mente, o funcionamento da pessoa. E a gente encontra isso até na própria sabedoria bíblica, quando a gente lê que eu trarei à memória aquilo que me traz esperança, né? Ou seja, quando as circunstâncias elas não estão favoráveis, mas eu começo a trazer à memória, pensar em coisas boas que me dão esperança. Não, eu vou conseguir, eu vou passar essa luta. É lógico que tem, eu não estou falando que é tudo, né? Porque caminhos neurais, não é? Mas existe sim essa consequência, mas nós sabemos que fortalece a nossa fé. E uma vez fortalecendo a nossa fé, o próprio Espírito Santo nos habilita a passar melhor por provas e provações, né? Então acho que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então a gente espiritualiza o que não é espiritual, né? E também a gente corre o risco de não dar devida importância, né, espiritual para coisas que são espirituais, né? Eu acho que o nome dessa teologia é teologia positiva, né? Positivismo, É né? isso, né? Acho que É tem mais ou algo menos assim essa nesse ideia, sentido isso. mesmo. Eu acho que ela já chegou a ser chamada também de palavra da fé, Uhum. em alguns contextos, né? Eu estou tentando me lembrar o nome do autor, eu acho que tinha a ver com o Kenneth Hagin, tinha outros teólogos, né, que se tornaram famosos, né, pelo crescimento de igreja, Sim. curas, né, Uhum. e eventos milagrosos, né, mas reforçando muito essa ideia de você declarar coisas Isso, irão mudar, você falar, você trazer essa introspecção, coisas vão acontecer, né? Exato, como se o mundo espiritual como se ele tivesse que se sujeitar Sim. à sua Tem uma palavra. lei de causalidade aí, né? Muito rígida, né? Aham. Né? Que é algo que é destruído no livro de Jó, se você for parar para perceber, né? Completamente. Que a ação de Deus, né? Ela é misteriosa, ela não é sujeita a uma lei de causalidade, causa e efeito, muito formalizada dessa maneira, né? Você pede, né? Então Deus tem toda uma maneira de governar o mundo, né? A ação de Deus no mundo, né? Certo. Em contrapartida, eu diria que é importante, mesmo assim, pela temática da lição, ter uma proposta bíblica de que as palavras realmente elas têm efeitos. Exato. Não, a gente queria chegar nessa parte. Como que elas têm efeitos. Um autor que eu ia citar, e eu acho que vocês gostam muito dele, é o Kevin Van Hooser. Van Hooser. O Van Hooser diz que uma palavra nunca é só uma palavra. Né? Por isso que Deus se importa tanto com palavras. E eu acho que isso é tocante para um cristão, né? Sim. Ele chama as palavras de Deus de atos poderosos de fala. Quando Deus fala, essa fala nunca volta vazia também. Eu creio que é o Schaeffer que vai falar da palavra ação. Interessante. Eu acho que ele fala, a Pra- palavra de Deus era uma... Não, mentira. Não é o Schaeffer, é o Gerhard van Groningen. Van Groningen, Ele reformado. fala da palavra ação, Sim. exato. O Van Hooser dialoga com essa ideia de uma fala-ação, né? Porque senão a gente cria uma dicotomia muito rígida de que às vezes falar é só falar. E agir é agir de verdade. Né? Mas o Deus da Escritura, ele une esses aspectos. Né? A fala dele é poder verdadeiro. Sim, E isso é positivo para um cristão. Isso é verdadeiro para um cristão. com certeza. O que nós falamos uns aos outros, o que a gente escuta das promessas de Deus, tudo isso não é só uma mera fala. Nunca é, né? É. Nunca é. E por que palavras negativas, igual, por exemplo, a gente está falando aqui de Sanbalat e Tobias, mas também eu me lembro daquele caso dos 12 espias, né? Que saíram espiar a terra e depois eles voltaram, né? E os 10 espias que falaram que essa terra não é para nós, são poderosíssimos, são gigantes. Nós éramos como gafanhotos aos olhos deles e aos nossos próprios olhos. Então, a palavra de fala é que eles derreteram o coração do povo com essas palavras.
que palavras negativas, desanimadoras, elas têm tanta facilidade em derreter o nosso coração? Eu acho que isso vai muito da questão da necessidade do ser humano de ouvir algo que lhe faça bem. E a gente falou aqui um pouco que isso tem um efeito que reverbera. Apesar de eu tenho um pouco de cuidado com essa fala de palavra tem poder no sentido vindo do homem. Mas eu gosto muito do que você falou, que as palavras têm efeito. Então, a partir... Também não é só... Tem algo no mundo que é verdadeiro isso, sobre isso das palavras. Só fazer um parêntese. Eu acho que é importante a gente frisar que às vezes você está nos escutando e fala assim, não, mas é confuso, porque parece que uma hora que fala que a nossa palavra, a gente fala no sentido de palavra de afirmação e tal, a gente não consegue. Não funciona. E depois parece que eles falam que sim, de outra forma mesmo. existe. Isso. Sim. Tudo na palavra de Deus, isso talvez para nossa mente pós-moderna, achada, a gente não consegue, mas como diz o Luiz Saião, fala muito isso, né? A Bíblia, ela é agridoce. Ela tem esse sabor agridoce, né? Então são coisas que a gente precisa, que elas caminham assim, a gente precisa moldar sutileza, o nosso... né? Elas são, exatamente, existem Sim. sutilezas. A gente não pode pegar uma verdade e dar a ela nenhum tipo de excesso, né? Mas existe uma verdade aqui, isso a própria palavra de Deus fala, né? Pode continuar, desculpa. E a tudo aquilo que às vezes delimita nossa esperança, eu acho que isso gera um grande impacto, porque justamente é o que a gente estava falando. Existe de fato nós escutamos palavras de líderes, pastores, mas nós discernimos no nosso pensamento. E o raciocínio, ele é um fato de que é algo que a psicologia tem também seus instrumentos de pesquisa. Mas, de fato, quando a gente passa a escutar alguma palavra que tira um pouco a nossa esperança, isso tem um fator muito grande dentro de nós que nos impede de enxergar alguma esperança. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, nesse exemplo que o Mateus nos trouxe, dos espias, que é colateralmente com Neemias, é um fato muito importante para analisar isso. Porque quando eles tiram quando eles trazem aquelas palavras que lá tinha gigante, e é interessante que eles trazem, antes de falar dos gigantes, eles falam que de fato havia leite e mel, haviam caixos de uva que eram gigantes, que inclusive esses dias eu vi uma foto, é gigante o cacho de uva, do que eles simularam que era, né, desse período. E eles falam, olha, existe de fato leite e mel que emana dessa terra. Aí depois eles começam a falar, mas existem gigantes e nós parecíamos como gafanhotos, e eles começam a desmotivar esse povo. Sim. É interessante que 2 desses espias, de uma dessas 2 tribos, que era Josué e Caleb, eles são os únicos espias que dizem, não, gente, mas Deus vai nos dar proteção, Deus falou, então vai se cumprir. Então a gente vê 2 contrastes, os 10 que trazem uma notícia como sendo o fim da picada, e 2 deles trazem uma notícia de esperança. Então, a partir desse ponto de vista, eu particularmente enxergo, e é interessante que Deus castiga muito os 10, a ponto de dizer, Deus desce na nuvem, e ali quando Deus desce na nuvem, ele faz com que esses 10 espias, eles morram ali. E os outros 2, ele diz essa promessa para os outros 2. E olha só, particularmente eu estava pensando aqui agora, aqueles que trazem uma notícia de esperança são os únicos que Deus promete algo. Ou seja, às vezes nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, porque às vezes a gente está falando de uma promessa, mas quando nós tiramos essa esperança de um Deus que nos disse que faríamos que nós alcançássemos ela, que faz e age, né? Isso, e a partir do momento em que nós tiramos essa credibilidade de Deus, se ele disse, vai se cumprir, nós trabalhamos com a esperança do povo. Então, Deus promete para estes 2
que desde o começo, e é interessante que toda a nação de Israel ali, todo o povo, né, que estava ali, Deus fala o seguinte, olha, os únicos dois que tiveram expectativa e esperança no que eu lhes prometi, mesmo vendo gigantes, eles vão entrar na terra. Sim. Agora os outros que levaram uma esperança falsa... Nenhum de 20 anos para baixo, né? Aquela 20, geração, é isso, né? 20 anos para baixo. Geração. Então, particularmente, do que o Mateus propõe, é interessante você analisar desse ponto de vista, porque as palavras que mesmo se tratando de uma promessa, elas têm que ser muito bem colocadas. Porque se elas não forem bem colocadas, às vezes você passa a mudar a percepção das pessoas acerca daquilo que elas têm como esperança. A esperança deles passou futuramente a ser bezerro. Tudo por causa da falta de esperança. Sim. Esse Jesus, estou lendo um teólogo, o Moltmann, George Moltmann, né? O livro dele no fim e o início, né? Ele fala inclusive sobre a esperança. Era um tema que ele gostava muito de falar, que era o tema da esperança, né? Ele diz: Deus fez todos os animais, todos os seres, né, acabados, mas apenas o homem ele fez com esperança, né? Ou seja, o homem tem um prospecto, né? Um destino a ser cumprido na vida dele. Falando ou não de queda, né? Mas o ser humano foi feito nesse sentido de esperar algo dele, né? Que ele tenha algo, né? Então, assim, na Bíblia também nós temos muitos casos de palavras de desesperança, né? Elas recebendo um desfecho muito punitivo, né? Um texto que eu lembro de para mim, assim, um dos mais claros é quando o chefe da guarda, nos dias de Eliseu, eles estavam passando muita fome em Samaria, e aí Eliseu diz: não, amanhã a estas horas vai haver comida em abundância para todos nós, porque assim veio a palavra do Senhor a mim. Era uma revelação de Deus para ele. E aí o chefe da guarda diz: olha, mas nem se fosse possível isso acontecer. Aí ele: não, você vai ver, mas não vai poder experimentar isso que vai acontecer, né? Então, na Escritura, essa palavra de Deus, essas promessas de Deus, elas são para ser cultivadas na igreja, nas pessoas, esperadas. Eu gosto muito quando Lutero ele tenta enfatizar as palavras de Deus no culto, né, no batismo, na ceia. Ele falou: esse pão aqui é um pão que a promessa de Cristo está nele. Esse cálice também, essa água do batismo não é só água, ela é água com promessa, água com palavra. Então, assim, isso diferencia tudo. O que? A promessa de Deus diferencia tudo, né? A palavra de Deus, que não é uma palavra vazia, né? É uma palavra cheia de ações e consequências, né? Maravilha. Eu creio mesmo que tudo aquilo que a gente fala, né, a gente precisa... Eu não sei se é atribuído a Sócrates, né? Aquela parábola a técnica dos 3 filtros, da verdade, da bondade e da necessidade. Vocês já ouviram falar? Não. Antes de você falar qualquer coisa, passa por 3 filtros. Primeiro, é verdade? Você já constatou, é um fato aquilo que você está falando? Se for verdade, é algo bom? É algo que constrói ou destrói? É algo que edifica ou não? E se é verdade e é algo bom, precisa ser dito? Ou não precisa? Se falhar em um desses filtros, é melhor que não diga, né? Eu acho muito interessante isso, apesar de a gente saber, muitas vezes a gente saber como se fazer e não fazer o tempo inteiro, nós temos essa falha, mas eu acho que é algo para a gente pensar, né? Porque até para exortar, nós precisamos exortar em amor. Sim, tem que ter sabedoria, né? Sim. Então, de fato, eu creio que as nossas palavras, elas precisam ser instrumentos da bênção de Deus, que trazem esperança, né, às pessoas. Muitas vezes, nesses casos que a gente citou, a gente está falando de palavras que trouxeram desânimo e desesperança. E como é dito também na palavra de Deus, a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Né?
Na palavra de O Deus... texto de Provérbios, inclusive, é um livro Fala só muito, muito né? especialmente para esse assunto, né? Fala muito. Propriamente da palavra, né? Exatamente. E assim, às vezes a gente tem a noção errada de que fé se contrapõe com razão, né? Mas isso é coisa de... Uhum. Isso é coisa de filósofo da Idade Média. Sim. A Bíblia não funciona nessa Contrapor as lógica. coisas, assim, É. Mas na Bíblia a gente vê uma certa contraposição de fé com visão. A nossa fé, ela sempre é minada por aquilo que a gente vê, né? Pelas circunstâncias. Porque muitas vezes aquilo que... A promessa de Deus, ela é contra-intuitiva, né? Como no caso dos espíritos. Realmente, o que os espíritos falaram não era mentira. Só que o foco deles devia estar onde? Naquilo que eles viram ou na palavra de Deus? Naquilo que Deus prometeu para eles, nas promessas. Realmente, lá tem gigante, mas a promessa de Deus é essa, então eu vou focar na promessa. Sim. Né? Então... A conclusão deles deveria ser essa, outra conclusão, ser essa. né? Exatamente. Então, eu creio que muitas vezes a gente precisa... Embora a notícia pesar, era né? verdadeira, mas o invólucro dela, assim, é um invólucro para desesperança, desânimo, recuar, desistir, né? Exatamente. Então, até a maneira que você entrega a fala também conta, né? Exato. E muitas vezes essas palavras de desesperança, de tristeza, elas vêm, muitas vezes não, quase sempre, elas vêm de quem está perto de nós. Né? E não poucas vezes de dentro da nossa própria casa. Os amigos de Jó. Exato. Como os amigos. A própria esposa de Jó, né? Amaldiçoa esse Deus seu e morre. Né? Então, como lidar, né, quando pessoas próximas a nós nos trazem palavras de desesperança, né? E como entender se realmente aquela não é uma palavra que ela vem para nos ferir, para nos quebrar, ou se é uma exortação, ou se é algo que vem, é uma palavra carregada de sabedoria. Como que a gente consegue pesar essas coisas? Eu acho que você tem que fazer igual Jesus fez com Pedro. Repreender aquele espírito imundo. Mas particularmente isso acho que acontece com todos. Pessoas que às vezes você não espera. Por exemplo, eu fico pensando, realmente Pedro. Pedro, às vezes, teria que compreender que de fato Jesus era o Filho de Deus. E em outro momento, Pedro, quando Jesus vai fazer uma alusão à morte dele, Pedro fala, não, eu vou defender o Senhor. E aí nessa tentativa... Há poder nas minhas palavras, eu vou te defender. Então, nessa tentativa, assim, eu imagino na perspectiva de Jesus ali naquele momento, vendo que toda a mensagem que ele estava predizendo para os seus discípulos cai por terra a partir do momento em que as palavras não foram bem compreendidas pelos seus discípulos. Então, vai ter momentos em que, às vezes, as palavras que nós, vamos dizer, a alguns discípulos, pessoas que estão à nossa volta, a gente vai dizer e essas pessoas vão tentar de uma forma, nos desmotivar, às vezes, daquilo que a gente está pregando a elas. Sim. E, particularmente, se a gente não estiver atento, essas coisas entram no nosso coração, e de pessoas que estão próximas, como o Mateus disse, dentro da nossa casa. O exemplo de Jó é perfeito para compreender isso. E é interessante que depois Deus tratou com os amigos de Jó. E a nossa esperança é essa, que às vezes as pessoas nos machucam, nos ferem, e isso vai acontecer. Em contexto de igreja, faculdade, escola, isso vai acontecer. E eu julgo o seguinte, que no contexto de igreja isso dói mais, porque é onde você não espera que venha algo, às vezes vem uma coisa pior. Então, eu acho que a lição vai falar até de outros exemplos, né? Vai falar de Davi, o contexto Davi, familiar. Né? Eliabe, né? Miriam também. Vai falar de José também, os irmãos. Sim, isso. Tem um padrão bíblico sobre esse assunto da resistência, né? Das palavras. Inclusive, que a gente falou nesse contexto das pessoas mais próximas, inclusive, existe um padrão de irmãos. Existe um padrão muito, e eu acho isso fantástico, que é o lugar onde a palavra, onde o relacionamento de irmãos ele é mais complicado no mundo, é na Bíblia, né?
E esse sentido é recheado de um sentido cristológico também, se você for perceber. Em Atos 7, Estevão fala que esse sentido aí de irmãos, especialmente irmãos mais velhos que matam o irmão mais novo ou perseguem o irmão mais novo, é o próprio Cristo, o irmão mais novo da humanidade na pregação de Estevão. É um padrão ali, né? Sim. Você percebe ali de Gênesis todinha esse fratricídio, né? Essa morte familiar, perseguição, né? Então você vê muito isso. A palavra de Deus ela é cheia de padrões, né? Que se repete, interessantíssimo. Meus amados, vocês têm algumas considerações finais? Fique à vontade. Professores primeiro. Bem, que a gente possa então fazer as nossas palavras, né? Serem reflexo das palavras de Deus na Escritura, né? Que são palavras para edificar, para encorajar, diferente de Sanbalat e Tobias, né? Que é o caso da lição, que eram circunvizinhos ali de Jerusalém, né? Um amonita, outro oronita, e utilizando palavras, né, para minar os propósitos de Deus, né? Eu lembro até do Shed, ele tem uma pregação muito bonita na Bíblia Shed mesmo, nesse texto aí, né? As estratégias do inimigo para nos desanimar. Aí vem 6, né? Sobre Sanbalat e Tobias, esse aspecto do inimigo que nos desanima, né? Então, assim, a nossa resistência vem das promessas de Deus, das palavras de Deus. E a gente tem que fazer a invocação dessas promessas, né? No sentido de trazer a memória, trazer a lembrança. Fantástico. É isso. Que as nossas palavras operem sempre em esperança, né? Eu acho que foi isso que Jesus quis dizer nesse texto clássico dos espias. Foi isso que Jesus quis dizer na ocasião de Davi e em vários outros contextos da Bíblia. Eu acho que aquele que de alguma forma se envolve na desesperança da igreja, do povo, todos esses não cooperam de outra parte senão a favor do diabo. Então, a gente tem que tomar cuidado para não estar no mesmo lugar que Sanbalat, Tobias, os árabes, porque a partir do momento em que nós assumimos essa posição, a punição para nós pode ser irredutível. Então, as nossas palavras, elas têm muito poder nesse sentido, porque, principalmente na ocasião de filhos de Deus, nós não operamos por nossa própria conta. Nós estamos aqui como se diz o termo, embaixadores do céu, aqueles que levam a boa mensagem. E a partir do momento em que nós não trazemos essa verdadeira identidade daquilo que Cristo nos quis propor, nós estamos operando para o diabo, né? Então, essas são as minhas palavras, que nós possamos pensar sempre em operar em esperança. Fantástico. Para finalizar, eu queria deixar só 2 exemplos históricos, que eu não sei confirmar se é verdade, mas conta-se que Agostinho de Hipona, ele tinha uma regra na mesa dele, né? Tinha uma regra na mesa de jantar. Ele falava assim, aquele que gosta de roer a fama de um amigo ausente, saiba que essa mesa não é para você. Então ele não permitia na mesa dele, na casa dele, conversas que fossem maledicentes, né, a alguma pessoa que não estava presente. Então eu acho isso muito interessante. Outra coisa também que eu acho interessantíssimo, que nós muitas vezes temos um temperamento que a gente quer desabafar, a gente quer jogar para fora, a gente quer... Sim. Conta-se que durante a Guerra Civil Americana, Abraham Lincoln ele tinha o hábito de toda vez que um general fracassava ou cometia um erro, ele escrevia cartas furiosas, xingava, falava tudo que ele tinha vontade. Só que ele nunca enviava. Ele guardava, depois de um tempo ele ia lá e queimava todas. Então acho que é uma boa estratégia, né? Pra gente que muitas vezes se a pessoa vai guardando, ela implode, depois explode por causa de um... Né? Tem gente que é assim, né? Então, para que isso não aconteça, eu acho que é uma estratégia até interessante. Vou até tentar aplicar isso daí. Meus amados, mas é isso. Eu estou muito feliz com a nossa conversa de hoje, muito edificante. E estou muito feliz também que você nos acompanhou até aqui, né? Que Deus possa fazer morada no seu coração,
Espírito Santo possa conduzir para que você escolha com sabedoria suas palavras, para que você não diga palavras que não são palavras de esperança, de bênção, né? Até para exortar, é preciso exortar com sabedoria, com amor. Então, que você possa ser edificado nesse sentido, como nós aqui também fomos. Fica conosco, porque semana que vem tem mais, vai ter a lição de número 5, que vai falar sobre fortalecido pela fé para combater o medo com coragem, tá? Mas antes, eu quero que você, por favor, nos ajude. Como que você nos ajuda? Não custa nada, é só você se inscrever nesse canal, comentar o que você achou da lição de hoje, comentar algum exemplo, comentar se alguma coisa que você viu aqui você não sabia, curtir e compartilhar esse vídeo com alguém, com algum professor, com alguém que está começando na fé, que não conhece essa história. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida de vocês. Forte abraço, fiquem na paz do Senhor e até semana que vem.